no final de Armando Iannucci, A Morte de Stalin. O chefe da polícia secreta, Laurent Barrière, acaba de ser executado por seus vários crimes contra o povo da União Soviética. Membros de alto escalão da classe política estão em volta de seu corpo, incluindo Malenkov, o líder interino que, embora relutante, aceita a decisão. Khrushchev, como o novo líder, volta-se para Kaganovich e faz uma pergunta que permanece no ar. Um homem fraco é confiável? Referindo-se a Malenkov. E Kaganovich, sem hesitar, responde: você já confiou em alguém que é fraco? Essa pergunta nos faz refletir sobre o que realmente significa confiar e, o mais importante, como a fraqueza pode ser um fator decisivo em nossa relação com o poder e a confiança das pessoas à nossa volta. Temos a visão de que a fraqueza é algo neutro, que existem pessoas fracas, mas de bom coração, assim como pessoas fortes que nem sempre agem de forma ética. Mas o filme nos apresenta uma perspectiva diferente, a fraqueza como algo limitante, quase incapaz de inspirar confiança. E quando você para pensar, fica claro que em muitas situações, a fraqueza realmente pode nos frear e impedir que avancemos. Decidi trazer esse tema porque hoje vamos enfrentar de frente o que significa ser fraco e entender por que isso incomodava tanto o filósofo alemão Friedrich Nietzsche. Nietzsche não via a fraqueza como uma característica que pode simplesmente ser ignorada ou considerada neutra. Para ele, a fraqueza tinha uma faceta perigosa, uma incapacidade de ser sincero consigo mesmo e com o mundo ao redor. E é aqui que suas reflexões começam a fazer sentido para nós. Abordaremos uma nova perspectiva sobre força e fraqueza, uma visão que pode mudar a forma como você vê suas próprias escolhas e até suas relações. Vamos explorar por que, para Nietzsche, a fraqueza anda de mãos dadas com a infelicidade, porque a verdadeira bondade só nasce da força e como a honestidade é a chave de tudo isso. É importante lembrar que isso é apenas um fragmento das ideias de Nietzsche sobre a fraqueza. O que trago aqui são aspectos que fazem sentido no nosso contexto atual e que podem abrir sua mente para uma reflexão mais profunda. E tudo começa com a noção fundamental de Nietzsche de que a fraqueza, no fundo, é uma forma de desonestidade. Vamos ver o exemplo de uma outra história, desta vez com um toque mais melancólico. Em um dos contos de Dostoiévski, o protagonista se apaixona perdidamente por uma jovem chamada Nastenka. Eles passam várias noites juntos conversando sobre a vida. E ela abre seu coração confessando que está apaixonada por outro alguém que ela acredita tê-la abandonado. Com o tempo, Nastenka parece se afeiçoar ao nosso protagonista, a ponto de considerar ficar com ele. Mas no último instante, o antigo amor de Nastenka reaparece e ela corre para ele, deixando o protagonista sozinho e devastado. O interessante aqui é como ele tenta se convencer de que está em paz com a situação. Ele diz a si mesmo que ao menos ela está feliz agora. Mas, no fundo, ainda há um desejo e uma dor não resolvidos. Essa história ilustra claramente o que Nietzsche quer dizer com fraqueza e a desonestidade que a acompanha. Não se trata de não ter forças físicas ou ser inseguro, mas de não ser capaz de ser honesto com os próprios sentimentos, mesmo quando isso dói. Essa visão de Nietzsche sobre a fraqueza e a desonestidade permeia várias de suas obras, especialmente Assim Falou Zaratustra e Além do Bem e do Mal. Para ele, a verdadeira fraqueza é não ser capaz de agir conforme a própria vontade, deixar que as circunstâncias e os desejos não realizados controlem a vida. A partir daqui, a reflexão é: quantas vezes fingimos estar bem quando, na verdade, queremos gritar para o mundo o que sentimos? E, mais importante, como podemos superar essa fraqueza que nos prende e aprender a ser honestos, fortes e fiéis a nós mesmos? Vale ressaltar que Nietzsche aborda a fraqueza de maneiras distintas em diferentes contextos, e este é um dos mais comuns. A fraqueza de quem tem um objetivo, mas por algum motivo não consegue alcançá-lo. Esse é o caso de figuras como Napoleão, que apesar de todo seu poder e determinação, não conseguiu criar o império glorioso que desejava. Nietzsche não vê essa incapacidade de alcançar um objetivo como um problema em si. O que realmente o incomoda é quando essa fraqueza leva à desonestidade consigo mesmo. Um exemplo disso está no protagonista de Noites Brancas de Dostoiévski. Ao final da história, ele tenta se convencer de que está bem com a situação, mas na verdade não está. Nietzsche identifica esse comportamento como uma forma mais profunda de fraqueza, uma que ele despreza com intensidade.
Em vez de enfrentar a realidade de frente, admitir que seu desejo foi frustrado e lidar com isso, o narrador prefere se enganar, escapando para uma fantasia que o impede de aceitar a verdade. Em vez de continuar tentando conquistar Nastenka ou buscar uma forma de crescimento pessoal, ele apenas finge que já não a quer. Para Nietzsche, isso é uma fraqueza que reflete a incapacidade de se superar e dominar a própria vontade. Não há um verdadeiro progresso aqui, apenas uma tentativa de escapar de uma verdade dolorosa. Nietzsche acredita que, no extremo, essa fraqueza pode se transformar em ressentimento e amargura. Em sua genealogia da moral, Nietzsche sugere que, quando as pessoas não conseguem obter o que realmente desejam, seja poder, amor, independência ou reconhecimento, elas começam a desvalorizar esses próprios desejos. Em vez de admitir o fracasso, preferem dizer a si mesmas que na verdade não queriam aquilo, transformando em algo desprezível o que antes consideravam valioso. Nietzsche vai muito além das fraquezas externas e explora nuances mais profundas, abordando também as fraquezas internas, aquelas que nos prendem de dentro para fora. Entre essas fraquezas, ele fala sobre a busca sem culpa pelos próprios desejos, sem se apegar aos padrões de moralidade e sem pensar sempre no bem-estar dos outros. Ele critica o hedonismo, não por ser antiético, mas por demonstrar uma falta de organização da própria vontade. No entanto, antes de aprofundar nesse ponto, vale a pena lembrar que a ideia de vontade para Nietzsche é complexa e muito debatida. Ele mesmo revisita alguns pontos ao longo de sua obra, especialmente em seus escritos póstumos. Nos últimos escritos de Nietzsche, ele começa a usar o termo fraqueza de uma maneira muito diferente. Agora, fraqueza deixa de ser apenas uma questão de força física ou externa e passa a representar algo muito mais profundo relacionado à organização da própria vontade. Nietzsche via a vontade de uma maneira única, quase como se nossa mente fosse composta por várias forças internas, cada uma puxando para um lado, competindo para nos guiar em direções diferentes. Pode parecer uma ideia abstrata, mas se encaixa perfeitamente com o que vivemos no dia a dia. Imagine que, em um momento, você quer fazer uma xícara de chá, mas logo pensa em cozinhar algo. Antes de decidir, surge a vontade de ir à loja comprar algo diferente para beliscar. Esses impulsos, cada um puxando para um lado, podem parecer triviais, mas quando não são organizados de maneira coerente, acabam nos deixando desorientados e sem uma direção clara. E é aí que Nietzsche fala da vontade desorganizada. Quando não conseguimos coordenar nossos desejos e agir com foco, ficamos paralisados, sem conseguir dar passos firmes na direção que queremos. Dá para perceber como isso se conecta com a ideia de fraqueza que ele mencionava antes. Se não conseguimos tomar decisões consistentes e nos comprometer com elas, acabamos deixando de lado nossos desejos e sonhos. Essa falta de direção nos leva a uma espécie de niilismo, onde, sem princípios sólidos para nos guiar, acabamos sem fazer nada relevante. Um exemplo interessante é o do rei Eduardo II da Inglaterra. Embora tivesse uma força bruta imensa e todo o poder do trono, sua mente era instável e facilmente influenciada pelos favoritos da corte. Ele oscilava tanto que, eventualmente, essa inconsistência o fez perder a coroa e, tragicamente, a vida. Um rei com poder, mas sem controle sobre sua própria vontade, foi derrubado pela sua própria fraqueza. Outro ponto-chave da filosofia de Nietzsche é o conceito de compromisso, de se comprometer verdadeiramente com algo. Em Assim Falou Zaratustra, Nietzsche descreve a última etapa do Übermensch, o super-homem. Essa etapa simboliza a capacidade de criar e seguir os próprios valores, guiando suas ações conforme princípios que ele mesmo escolhe. Nesse ponto, o Übermensch define seu próprio caminho e evita tanto o niilismo da inação quanto o da dispersão, onde a vontade se divide de tal maneira que não se compromete com nada, se perdendo em mil direções. Nietzsche não falava apenas sobre como se fortalecer, mas sobre como dar sentido e direção à nossa vontade para que possamos viver de acordo com o que realmente escolhemos. A ideia de fraqueza em Nietzsche tem uma relação muito forte com o conceito de superação de si mesmo. À primeira vista, isso pode parecer complicado, pois Nietzsche explora o termo de maneira sutil, mas basicamente estamos falando da capacidade da vontade de se alinhar e seguir uma direção única. Em outras palavras, a vontade consegue impor força sobre si mesma, e isso é o que constitui a autossuperação.
Nietzsche usa os termos poder e fraqueza de uma forma diferente da que estamos acostumados. Poder não é apenas alcançar objetivos, mas também vencer resistências, especialmente aquelas que vêm de dentro. É como manter a vontade firme e direcionada, quase como uma intenção que permanece inquebrantável. Imagine isso como uma determinação que não vacila, uma força interna que mantém o foco. Para ilustrar isso, podemos pensar no personagem de Malenkov da película A Morte de Stalin. Ele é retratado como alguém sem uma vontade firme, mudando de acordo com a influência de quem fala com ele. No fundo, ele mostra a fraqueza que Nietzsche criticaria, a incapacidade de resistir às influências externas e de manter uma postura que seja verdadeiramente sua. A vontade de Malenkov não é algo próprio, pertence a quem o influenciou mais recentemente. Claro, isso é apenas uma representação na película, não um julgamento histórico sobre o verdadeiro Malenkov. Nietzsche desprezava esse tipo de fraqueza. Até os personagens de A Morte de Stalin condenam esse comportamento. Pessoas assim não podem ser confiáveis nem para os outros, nem para si mesmas. Quando alguém é volúvel, suas palavras perdem valor. O filósofo Byung-Chul Han argumenta que a confiança existe exatamente para preencher essa lacuna de controle e informação. Nunca sabemos com certeza o que os outros farão, então dependemos da confiança para apostar que eles cumprirão suas promessas. Ser confiável nesse sentido é ter poder, porque as pessoas começam a acreditar no que você diz e a depender de você. E algo que Nietzsche sugere que todos no fundo desejam. No caso de Malenkov, ele não foi considerado adequado para liderar a União Soviética exatamente por essa fraqueza e falta de firmeza. É como se a comédia política da película oferecesse uma lição filosófica. Nietzsche também condenava essa falta de organização da vontade porque acreditava que, sem uma vontade estruturada, é impossível superar o niilismo. Para ele, alcançar grandes feitos que deem sentido à existência humana é o que nos diferencia de outros seres. Nietzsche tinha uma obsessão intrigante. Queria que a humanidade alcançasse seu máximo potencial. Para ele, isso só seria possível se todas as facetas da nossa vontade seguissem uma única direção. Segundo ele, é impossível levar uma vida verdadeiramente significativa se nossa vontade não for forte e alinhada sob nosso controle. Isso não é apenas uma questão prática, embora também seja. Sem essa consistência, as pessoas ao nosso redor dificilmente confiarão em nós, o que torna nossos objetivos mais difíceis de alcançar. Mas há também uma questão filosófica mais profunda aqui. Nietzsche acreditava que, sem uma vontade poderosa e organizada, qualquer sofrimento ou dificuldade poderia nos empurrar diretamente para o niilismo, para o desprezo pela própria vida. Essa ideia é fundamental na filosofia de Nietzsche e nos faz perceber que a fraqueza não é tão inofensiva quanto muitas vezes parece. Isso soa até familiar, não? Uma vontade desorganizada significa que os outros não podem confiar em nós, mas pior ainda, nem mesmo nós podemos confiar em nós mesmos. E essa falta de autoconfiança pode desestabilizar todos os aspectos de nossa vida. Com isso em mente, vamos mergulhar em uma das posturas mais polêmicas de Nietzsche, a visão de que a compaixão humana não é tão inocente quanto parece. Para ele, esse sentimento pode ser, em muitos casos, desastrosamente destrutivo. Em geral, somos incentivados a ser compassivos desde a infância. Aprendemos a cuidar daqueles que estão em situações mais frágeis, e a compaixão costuma ser o caminho escolhido para isso. No entanto, Nietzsche, ao contrário do que muitos pensam, não promovia uma postura cruel ou de abuso de poder. Ele via esse tipo de atitude como uma demonstração de insegurança, algo como um adulto se vangloriando por vencer uma criança em uma partida de tênis. Contudo, ele tinha uma crítica profunda ao uso da compaixão como mecanismo para motivar ajuda, percebendo nela uma certa falsidade e o potencial para consequências negativas inesperadas. Como é comum nas ideias de Nietzsche, essa visão é polêmica. E embora haja algo valioso nela, não se sinta obrigado a concordar com tudo só porque Nietzsche disse algo. Isso não o torna uma verdade absoluta. Para Nietzsche, a busca por poder ocupa um lugar central na psicologia humana. Ele acreditava que nosso desejo de obter poder
seja sobre nós mesmos ou sobre o mundo ao nosso redor, molda uma série de comportamentos como ambições profissionais, acumulação de riqueza, práticas de autossacrifício e até mesmo o martírio. E para ele, a compaixão, especialmente quando solicitada, estava profundamente ligada a essa dinâmica de poder. Nietzsche via a compaixão, quando proveniente de quem tem pouco poder, como uma espécie de arma sutil. Em vez de agir diretamente, essas pessoas usariam a compaixão para recrutar a ajuda de outros sem necessariamente assumir qualquer responsabilidade ou dívida em troca. Isso é bem diferente de pedir ajuda a um amigo ou fazer um acordo de igual para igual. Na visão de Nietzsche, as pessoas que pedem piedade sem dar algo em troca acabam se posicionando como indefesas, quase infantis, como se dissesse: não posso fazer nada por mim mesmo, então alguém precisa fazer por mim. Para Nietzsche, isso é uma forma de desonestidade. E ele acreditava que a natureza valoriza profundamente a honestidade nas relações. Um exemplo disso pode ser visto em uma comparação com uma piada, onde alguém provoca pessoas mais fortes e, quando recebe uma resposta à altura, diz algo como: "Oh, não me bata, sou só um pobre coitado." Essa tática de manipulação tenta influenciar os outros através da piedade, usando uma falsa vulnerabilidade como escudo. Nietzsche criticava a piedade por dois motivos principais. Primeiro, pela desonestidade, essa maneira de manipular os outros sem assumir o peso de suas próprias solicitações. E segundo, porque ele acreditava que, a longo prazo, essa dinâmica não traz benefícios duradouros. Para Nietzsche, depender da piedade para ser sustentado pode funcionar a curto prazo, mas com o tempo leva num sentimento de desvalorização e vazio, já que a pessoa percebe que nunca está realmente alcançando o que desejaria. No final, a busca pela piedade pode até ser um esforço para aliviar uma situação difícil, mas no fundo, essa situação permanece negativa. Para Nietzsche, a verdadeira força e autenticidade vem do fato de não depender dos outros para lidar com nossas dificuldades, mas de enfrentá-las de frente, com honestidade e responsabilidade. Vamos falar de um conceito poderoso que Nietzsche tinha sobre a piedade e a magnanimidade. Ele via a piedade, especialmente quando proveniente de alguém mais forte, como algo disfarçado. Era completamente diferente quando uma pessoa estava tão segura de si mesma, tão plena em sua força, que ajudava os outros porque queria, porque sua copa transbordava. O ato de oferecer piedade de maneira genuína é bem diferente de uma tentativa de manipulação. Nietzsche via a piedade como uma armadilha, algo que prende e enfraquece o outro, alimentando uma dependência. Mesmo quando vem de uma posição de poder, é desonesto. Para ele, a própria natureza detesta qualquer coisa que contenha um pingo de falsidade. Para explicar melhor, pense em uma situação de relacionamento abusivo. Às vezes, uma pessoa abusiva usa táticas manipulativas para fazer com que seu parceiro dependa dela. A estratégia pode envolver diminuir as habilidades do parceiro até convencê-lo de que não sobreviveria sem essa ajuda. Com o tempo, a pessoa acaba acreditando nisso, pois não tem novas evidências para provar o contrário. Esse tipo de controle é o que Nietzsche compara com a piedade disfarçada. A intenção de manter o outro preso, absorvendo sua autonomia para benefício próprio. Agora, imagine que a vítima dessa relação até pede ajuda, admite estar sobrecarregada pela vida. Em uma situação saudável, o parceiro encorajaria o outro a buscar sua própria força, a recuperar sua independência aos poucos. Nietzsche pensava que a pessoa que pratica a piedade faz o oposto, como se dissesse: "Eu ajudo, mas só porque quero que você dependa de mim, assim eu aumente meu poder sobre você." Isso seria como um empréstimo com juros altos, algo que só traz mais submissão. Nietzsche descreve em Além do Bem e do Mal que os novos filósofos, aqueles que ele acreditava que seriam os verdadeiros transformadores de valores para o futuro, deveriam se opor a essa mentalidade de piedade. Ao invés disso, deveriam incentivar todos a abraçar seu próprio impulso de poder, ajudando-os a desenvolver sua força, não a amolecê-la. Esse é um dos ensinamentos de Zaratustra para seus seguidores. A natureza veria essa atitude como magnanimidade, não piedade. Esses novos pensadores não manipulam os fracos, eles realmente se dedicam a ajudá-los a fortalecer suas próprias bases. Embora pareça sutil, a diferença entre um parceiro abusivo e um parceiro que realmente ajuda é a mesma que Nietzsche usava para ilustrar a dinâmica entre piedade e ajuda verdadeira. Para ele,
Essa interação tóxica era uma consequência da fraqueza, tanto de quem busca a piedade para obter um pouco de controle, quanto de quem oferece piedade para manter o outro sob seu domínio. Quem realmente for forte, segundo Nietzsche, agiria com magnanimidade, não usaria a situação de forma maliciosa. Nietzsche acreditava que o maior poder era ser tão seguro de si, tão independente e confiante, que não precisaria reafirmar esse poder sobre ninguém para lembrar a si mesmo de que ele existe. Você sabe que ele está lá e se sente bem com isso, ao ponto de poder até valorizar o poder dos outros e a rivalidade que vem disso. Esse é o tipo de força que, em vez de se esconder atrás da manipulação, realmente busca ajudar de coração. Nietzsche via Goethe como o exemplo mais próximo do que ele chamava de Übermensch, além do homem, mas não um comandante de exército ou um tirano. Era um gênio criativo, alguém que revolucionou a Europa apenas com seu talento e intelecto. Esse exemplo ajuda a desmantelar a imagem de Nietzsche como defensor do despotismo. Na verdade, o que ele desprezava era a fraqueza disfarçada de piedade, a falsidade de uma ajuda que só serve para controlar. E é precisamente aqui que encontramos uma das raízes mais profundas e intrigantes da filosofia nietzschiana: a rejeição a uma vida guiada pela fraqueza e a busca por uma verdadeira afirmação da existência. Já parou para pensar em como deveríamos avaliar uma filosofia de vida? Muitos responderiam que a medimos pela sua verdade. Nietzsche, no entanto, tinha uma visão um pouco diferente. Ele não era contra a ideia de verdade, mas acreditava que as filosofias que tratam do valor da vida ou de como vivê-la não podiam ser julgadas de forma objetiva. No final, todos estamos presos ao nosso próprio ponto de vista pessoal, e nossa experiência está limitada ao que vivemos. Quando saímos por aí afirmando como a vida realmente é, esquecemos que só temos acesso ao nosso mundo interno. Nem sequer conseguimos olhar a vida de fora de maneira imparcial. Foi por isso que Nietzsche se distanciou do pessimismo e das filosofias que o acompanhavam, pois percebeu que tentar julgar a vida em sua totalidade, separada das vivências de cada um, era na verdade algo bastante absurdo. Dado que não podemos avaliar a vida de maneira racional ou objetiva, Nietzsche nos propõe uma escolha. Podemos rejeitar a vida e considerá-la negativa, ou podemos aceitá-la e considerá-la positiva. Mas há uma armadilha em cada escolha. Negar a vida é um caminho que leva à autodestruição, enquanto aceitar a vida é um enorme desafio, talvez um dos maiores que existem. É nesse ponto que Nietzsche introduz um conceito fascinante: o amor fati, ou amor ao destino. Inspirado pelos estoicos, Nietzsche levou essa ideia a um extremo. Ele queria entender como poderíamos amar a vida, mesmo em suas partes mais escuras e desagradáveis. E para ele, isso não era um mero exercício intelectual. Nietzsche viveu grande parte de sua vida lidando com uma doença crônica que o deixava imobilizado por longos períodos. Em vez de se lamentar, ele usou essa dor como combustível para suas reflexões. Esse sofrimento passou a ter um significado, algo que quase se orgulhava de carregar. Foi assim que encontrou uma forma de aceitar e até celebrar o sofrimento. Mas ele sabia que esse amor ao destino exigia um tipo de força muito particular, não o poder sobre os outros, mas o poder de superar a si mesmo. Curiosamente, essa forma de força levou Nietzsche a admirar profundamente figuras como Jesus. Sim, ele criticava o cristianismo, mas via em Jesus um exemplo de autocontrole extremo, ausência de ressentimento e até uma dose de amor ao destino. Jesus não era um conquistador, mas para Nietzsche, sua força interna era colossal. Por outro lado, ele acreditava que os pensadores de espírito mais fraco podiam ser perigosos, causando não apenas dano a si mesmos, mas também às pessoas ao seu redor e à sociedade. Essa visão intensa de Nietzsche sobre como aceitar e até amar as partes mais cruéis da vida para fortalecer, continua a inspirar, embora seguir esse caminho exija uma coragem descomunal. Em O Crepúsculo dos Ídolos, Nietzsche lança uma crítica ácida contra Sócrates, um dos grandes pilares da filosofia, questionando sua postura frente à condenação e morte, especialmente pela forma como o filósofo tratava a vida. Em Fédon, Platão apresenta Sócrates defendendo que um verdadeiro filósofo não teme a morte. Para ele, morrer seria uma libertação das limitações do corpo, uma fuga das indignidades da existência. Essa visão de que a razão deve desvalorizar a vida não foi apenas de Sócrates.
Schopenhauer também a defendeu, descrevendo a existência como um peso quase insuportável, algo a ser suportado até que se encontre a paz na inexistência. Nietzsche, se estivesse aqui hoje, provavelmente criticaria o movimento antinatalista da mesma forma, pois essa corrente sugere que não vale a pena iniciar uma vida por causa do sofrimento inevitável que ela carrega. Para Nietzsche, pensamentos assim são sinais de fraqueza, uma rendição disfarçada de filosofia. Isso é o oposto do amor fati, o compromisso visceral com a vida, independentemente das dificuldades. Em vez de abraçar a vida como ela é, essas filosofias promovem um distanciamento intelectual como se a vida fosse algo a evitar. Mas por que isso importa? Nietzsche acreditava que essa forma de pensar, quando se propaga em uma sociedade, age como um veneno que corrói seus valores e enfraquece seus membros, levando-os à decadência. Ele via essa dinâmica especialmente no cristianismo, especialmente na versão pregada por São Paulo, que exaltava a castidade e a abnegação. Embora admirasse Jesus, Nietzsche criticava a ideia de ver a vida apenas como uma preparação para algo maior no além. Para ele, essa concepção esvaziava o valor do presente, encorajando as pessoas a desprezarem a vida terrena em favor de uma esperança futura. Ao negar nossos impulsos mais básicos, Nietzsche acreditava que estávamos desconectados do que nos torna vivos e fortes. Ele via essa negação como um roubo de nossa energia vital, aquele instinto feroz que nos impulsiona a lutar e viver plenamente. Na visão de Nietzsche, as filosofias criadas por aqueles que ele considerava fracos terminavam propagando a mesma fraqueza. Era como se houvesse uma dinâmica de que a miséria adora a companhia. Aqueles que se sentem enfraquecidos, seja fisicamente ou emocionalmente, tendem a arrastar outros para essa visão limitada da vida. Uma forma de propagar essa fraqueza é usar a moralidade como arma, mas outra é disseminar a ideia de que a vida em si não tem tanto valor. Mas e se acreditamos que a vida não tem valor, o que nos impulsiona a desfrutá-la? Por que buscar significado, lutar pelo que queremos ou até levantar da cama todos os dias? Nietzsche acreditava que certas filosofias de fraqueza que rejeitavam a vida contribuíam para um niilismo passivo e um sentimento constante de insatisfação. Para ele, essas ideias não eram filosofias legítimas, mas verdadeiras doenças do espírito dignas de seu desprezo. Embora não concorde completamente com ele, especialmente em sua interpretação de Sócrates, percebo um fundo de verdade na crítica geral de Nietzsche. Existe uma resistência a mostrar entusiasmo pela vida ou por qualquer coisa que saia dos padrões estabelecidos. De ser otimista em alguns círculos é visto com desconfiança, e uma pessoa que mantém uma atitude mais alegre acaba sendo rotulada de ingênua ou até tola. Essa postura, no entanto, vai além da cultura local e também se reflete em pequenos grupos sociais. Muitas vezes basta que uma pessoa particularmente cínica ou pessimista influencie todo o ambiente, tornando qualquer expressão de otimismo algo arriscado ou, no mínimo, motivo de zombaria. Nietzsche observava isso com preocupação, acreditando que as filosofias pessimistas prosperam porque algumas pessoas não são suficientemente fortes para sustentar sua visão otimista e, assim, arrastam outros para sua visão negativa da vida.